Bem, amigos do Free Fire, bora falar sobre o fim do Brasileirão. Acabou o campeonato mais difícil, mais competitivo, mais... O que eu posso falar de mais desse grande campeonato que a gente adora? Bom, é o campeonato com mais. Ele é sempre o campeonato com mais, porque é bem imprevisível quem realmente pode acabar ganhando. Claro que a gente hoje em dia vive uma era onde a gente acaba botando mais fé no Palmeiras ou no Flamengo, são os principais a ganhar essa disputa, mas claro que sempre pode ter aquela surpresa de tipo assim, será que não pode sair um Botafogo, como saiu em 2024? Será que não pode sair um Atlético Mineiro, como saiu em 2021? Cara, nunca se sabe. É um campeonato que ele tem a sua margem de imprevisibilidade. Por isso que a gente ama essa competição, a gente ama esse campeonato. Pra mim é uma coisa de louco, a gente não sabe quem vai cair, quem se salva nas últimas. E por falar em salvar nas últimas, eu acho que em vez de falar da parte de cima, eu vou falar da parte de baixo. Porque pra mim eu acho que nessa última rodada que fechou o campeonato, o entretenimento tava lá. É lá o centro do entretenimento, que é assim, o esporte, mano, esse aí já tava com o pé na cova já faz um tempo já. Não tem muito o que se falar do pobre do esporte, que, mano, sinceramente, um time que tem sua proporção lá no Nordeste, é um time conhecido aqui no Brasil, é um time que merece ter o seu certo respeito. Mas, mano, realmente não fez nada esse campeonato. A não ser ganhar do Corinthians. Conseguiu ganhar do Corinthians, eu acho que o Corinthians foi o único que perdeu. E, na verdade, não que perdeu, mas não ganhou de nenhum dos rebaixados. O Corinthians não conseguiu ganhar de nenhum dos rebaixados. E deu a primeira vitória pro Sport. Mas o Sport tá aí, já estava sacramentado para ser o time da segunda divisão do torneio desse ano, que ia cair. Juventude é outro time que eu também faço o mesmo discurso. Tem a sua tradição lá no Rio Grande do Sul, tem o seu potencial, mas caiu também, não ajudou muito, caiu nas últimas. Se não me engano, acho que caiu quando jogou contra o Santos, se não me engano, quando jogou contra o Santos, que levou 3 a 0 do Neymar. Ali já tinha sacramentado e matou toda chance que poderia ter para continuar ainda brigando para fugir e ficar no Brasileirão. Agora que a gente tem uma margem enorme de entretenimento que estava se matando ontem. Fortaleza e Ceará. Esses dois é engraçado porque a torcida do Ceará estava já comemorando a milhão antes da hora, falando que Fortaleza ia jogar a Série B, Arerê, Fortaleza ia jogar a Série B. E aí quando vai ver, caíram junto também. E aí, Ceará? E aí, Vozão? Mas eu tô assim falando desse jeito, mas na real eu gosto do Vozão, eu acho legal, é um time que eu acho maneiro. Mas, pô, é engraçado ver que no fim das contas, ambos os rivais caíram juntos. Não deu pra eles. Tanto o Fortaleza que, cara, tava aí numa disputa, tava aí ganhando uns jogos, tava tentando fazer de tudo. Ele fez até que sua parte sim, mas no fim acabou caindo. O pobre do Fortaleza. Aí vem, rapaz, isso aqui foi um drama, foi uma novela. A Renata Fã, o que ela comemorou ontem, celebrou porque o Internacional saiu nas últimas. Vocês não tão ligado, mano. Vocês não tão ligado mesmo. Mano, o Inter ficou aí um tempo, porque pra mim era o Inter. Ou era o Inter, ou era o Santos, que eu sei, tipo, os grandões que iam cair. Pra mim era um desses dois. Ou o Santos ou o Inter que iria cair. Chegou uma hora que era mais o Inter do que o Santos. O Inter do que o Santos. Mas, porque, assim, vou falar, o time do Inter tá uma tranqueira, velho. Eu sou São Paulino. Quem tá acompanhando o canal aí sabe que eu e o João somos São Paulinos. Mas, mano, esse timezinho aqui do Internacional tá mequetrefe, velho. Tá uma piada, porque 5-1 do Vasco, qualquer chute era gol. Não jogou nada contra o São Paulo. E, cara, foi levando aí, mano, bem por acaso essa competição durante o decorrer do Brasileirão. Então, assim, se salvou nas últimas das últimas, fez um 3-1 ali contra o Bragantino, velho. E aí conseguiu ficar pelo menos aqui em 16º, na boquinha, mano. Assim, na linha tênue pra poder sair fora e continuar. Aí temos outro aqui que é o Vitória, conseguiu vencer o São Paulo ontem. E o São Paulo também é outro, pelo amor de Deus. Mas depois eu falo dele. Mas o Vitória conseguiu também aí, tipo, foi um campeonato horroroso do Vitória. Parecia que era outro que ia cair com garantia.
e se salvou nas últimas rodadas e conseguiu ganhar do São Paulo. Esse aqui era um que flerta muito com a zona de rebaixamento, que é o Vasco. Rapaz, o Vasco às vezes o Vasco parece que faz amor e parece que às vezes ele tem ódio jogando. É muito impressionante essa margem que acontece com o Fernando Diniz no comando do time e o que o time passa, essa história toda. Então é um time que tem sua novela que, mano, vou falar pra vocês, velho. Vasco, camisas lindas. Antes dos anos 2000, uma história fantástica. Quase ganhou o Brasileiro em 2011. Mas, francamente, o Vasco, hoje em dia, ele adora dar uma flertada ali, mandar umas indiretas pra zona de rebaixamento. Esse time aí deixa o seu torcedor com o coração aflito. Agora, esse aqui eu vou gostar um pouco de falar, porque assim... Nação corintiana, vocês adoram encher o meu saco, velho. Vocês gostam muito de encher o meu saco falando que depois do 3-1, lá em Itaquera... eu sou o seu São Paulo isso, o seu São Paulo aquilo, não sei o que, o seu São Paulo é ruim. Não vou negar, não tá com o melhor futebol mesmo, São Paulo. Mas, mano, olha a posição que o São Paulo terminou, em 8º lugar. Olha onde vocês estão, em 13º, e vocês ainda ficaram atrás do Santos e não ganharam de nenhum dos rebaixados, mano. E ainda tá passando por uma puta de uma crise do caralho toda, inteira dentro do Corinthians, na questão política, administrativa, na questão financeira. Um monte de jogadores saindo no pau com vocês na justiça, que saiu do clube. Mano, então assim, velho, sinceramente, Corinthians é outro que às vezes assim, o São Paulo é ruim, mas é isso que é incrível no São Paulo. O São Paulo é ruim, mas ele sempre termina do 10º pra cima. Ele fica ali entre um 9º, entre um 10º mesmo, um 7º, um 8º, ele fica ali, ele fica sondando ali sendo ruim. Ele só sabe perambular por essas áreas assim de posição. Agora o Corinthians não, ele fica do 10º pra baixo sendo ruim, velho. Beleza, que teve 2022, que o Corinthians terminou em 4º. Mas, cara, tirando esse ano aí, de resto, depois da década de vocês que passou, depois de 2019 em diante, mano, o que vocês flertam é tipo, mano, 11º, 12º, 13º. Às vezes ali, fica até olhando um pouquinho ali a zona de rebaixamento. Fica dando um flash com olhos à distância. Mas, mano, assim, Corinthians também não anda numa... Essa era não é a de vocês, velho. Não é a de vocês. Santos, mano, tem que falar bem do Santos agora, velho. Porque assim, nesse finalzinho de campeonato, o Neymar realmente vestiu a camisa do clube, foi pra cima, jogou bem contra o Juventude. Mas assim, era mais que obrigação, mas também foi participativo nesses últimos jogos. E o Santos realmente, no que decidiu acordar pra vida, conseguiu terminar com... Mano, no que os caras tava tipo assim, em 17º ali, permanente, ancorado, em 17º. E do nada fecha campeonato em 12º, entrando pelo menos pra uma Sula e passando o Corinthians, passando o rival. Ah, velho, tem que agradecer, mano. Tem que ficar feliz com a vida, velho. Tem muito o que comemorar. O time deu uma crescida do caramba, velho. Agora, o Atlético Mineiro ficou ali na mediana de 11º, mas acho que o Atlético tava tipo, eu aceito que esse ano não vai ser brasileiro meu, mas poderia ter pegado a Sula, mas não foi dessa vez. Bragantino, acho que só fez os seus jogos mesmo e terminou em 10º para entrar na Sula. Grêmio, a mesma coisa, é um time bem genérico hoje em dia e terminou em 9º, então tá bom, tá bem bom. São Paulo passa por um monte de perrengue, um monte de crise, um monte de BO, um monte de jogador que se quer para departamento médico. E terminou pelo menos no 8º ali, ó, ficando frente a frente, por coisa... Deixa eu ver. Não foi tão pouco não, poderia ter sido menos. Mas... ficou pelo menos assim, na questão de posicionamento do campeonato, deu uma flertada até que ligeira ali com a Libertadores. Pelo menos a qualificatória, as fases de grupos. Tem o mata-mata que o Bahia e o Botafogo entraram. O São Paulo, pelo menos, flertou ali deu umas flertadas, vira e mexe e ficava ali. Dando essa flertada, sondando, passando, voltando, indo, chegando, saindo, entrando. Que é essa fase de repescagem da Libertadores. Pelo menos isso, né? E se São Paulo tivesse conseguido ganhar pelo menos isso, eu acho que teria sido o meu título do ano. Um time que eu esperava muito mais. E acabou entregando tão pouco. Mas o pouco dele terminou em 8º, então tá valendo. Mas eu queria mais, não vou negar. Bahia e Botafogo. Botafogo até jogou bem, Bahia também. O Rogério tá fazendo um trabalho bom. Olha a falta que faz no Fortaleza, o Rogério. Olha que diferença faz. O Rogério é o técnico do Nordeste mesmo. E aí os dois terminaram em repescagem da Libertadores.
Agora, mano, isso aqui é coisa de maluco, velho. Isso aqui, esse clube aqui é coisa de maluco, irmão. Porque o Fluminense, mano, o Fluminense que foi muito bem no campeonato mundial e terminou em quarto naquele campeonato mundial, que é coisa de louco, coisa de maluco. E de repente volta pro Brasileirão, quase também sondando ali uma zona de abaixamento, é embaçado, mano. É embaçado o que o Flu tava vivendo. E de repente, com o comando do Zubeldia, terminou em quinto. Terminou na Libertadores direto, não é nem repescagem. Isso é impressionante, velho. Isso é muito impressionante. Segurou o Palmeiras no Aliança ali, brigando por título. Essa é a prova de que o treinador faz diferença. O Zubeldia, quando tava no comando de São Paulo, com uma diretoria de merda, botou o time pra ser competitivo. Tava só indo mal. Mas não, só não, isso é importante. Tava indo mal no Brasileirão. Isso é um ponto que ele tinha que tentar dar uma ênfase ali também. Mas ele pelo menos tornou o time competitivo nas competições de mata-mata. Agora ele pega um Fluminense que tem uma diretoria mediana, uma diretoria medíocre. Medíocre, lembrando que é o médio, é o mediano. O Fluminense que tem uma diretoria medíocre, cara, ele pegou esse time de diretoria medíocre e com jogadores interessantes, desenvolveu pra caramba, ao ponto de chegar a ser o quinto, mano. Terminar quinto com o Libertadores direto. Isso aí é bizarro, mano, bizarro. Agora aqui vem o outro que, mano, você é louco, velho. É o orgulho da nação, o Mirassol. Destruidor de tudo. Avassalador. Aniquilador. O destruidor de lares e pontos durante o mata-mata, mano. Porque o Mirassol bateu de frente com todo mundo. Seja os de cima dele, os de baixo dele. Principalmente quando jogava na casa dele, que quase ninguém ganhava dele. O Mirassol dificilmente perdia em casa, cara. Então, Mirassol, mano, parabéns, Mirassol. Vaga na Libertadores, pra mim, ó. Você é o meu campeão do Super Mundial 2029. Deus me ouça. Que o primeiro campeão brasileiro seja o Mirassol. Cruzeiro fez um bate-campeonato, mano, voltou muito bem, porque era um time que tava na segunda divisão. Um time de grande elite na segunda divisão. E agora volta pra ser terceiro lugar. Tô vendo que a questão do Cássio, a contratação do Caio Jorge, essa galera que chegou aí no Cruzeiro fez uma diferença. O Cruzeiro voltou a disputar a título internacional, que foi a Sul-Americana ano passado, que perdeu pro Racing. E agora, mano, ficou pelo menos em terceiro. Foi competitivo aí durante um tempo o campeonato, ficou entre os outros dois e o Cruzeiro. Então o Cruzeiro voltou bem. Palmeiras, mano, o que o Palmeiras, eu volto a falar no meu vídeo, velho, que eu falei da Libertadores. O que o Palmeiras aprendeu a jogar depois da LDU é sacanagem. Por isso perdeu o brasileiro, velho. Por isso perdeu o brasileiro. E o Flamengo, mano, até ganhou, acho que nesse final de rodada, ganhou com facilidade esse campeonato. Quando eu acho que tava 5 rodadas atrás, parecia ter uma certa densidade competitiva, mas agora chegou. Aí começou a faltar só 2, começou a faltar só 3. Aí eu acho que já ficou garantido de que o Flamengo ia ganhar, mano. O Flamengo começou já tipo, acho que eu vou ganhar. É nosso, a torcida também já tipo, é nosso, é isso aí. E o Palmeiras já tipo, perdemos todas as merdas mesmo, ficamos vice em tudo. Porque, mano, faltou 3 jogos. Faltou acho que 3 jogos durante aquela época da final da Libertadores. Aí o Flamengo ganhou a Libertadores. Aí tava todas as notícias já mostrando que, tipo, ó, o Palmeiras foi vice tudo, foi vice no Paulista, perdeu a Copa do Brasil, foi vice na Libertadores e foi vice no Brasileirão já. Tava praticamente fazendo já piada já. Ficava colocando aquele cronômetrozinho de que é só questão de tempo, mas tá vendo? Era só questão de tempo pra realmente concretizar e os jornalistas estavam tudo apontando, sua torcida, a torcida flamenguista, todos nós que acompanham o futebol, já tava vendo que o Palmeiras não ia conseguir tirar esse título do Flamengo. E o Flamengo, grande campeão da Libertadores e do Brasileirão. Foda, isso não é fácil. Bom, mas eu vou ficar por aqui que eu já falei demais. Esse é o final do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, se inscreve no canal. O João tá fazendo vídeo de outras redes e também do cantinho dele. Eu tô fazendo do meu e às vezes a gente se encontra. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e até a próxima. Falou!